Queria começar falando sobre o tema longe ou perto, né? Longe ou perto. A palavra longe já fala um pouco do que é, né? Longe quer dizer longe, distante. E sempre a palavra longe é um pouco negativa, né? Só não é negativa quando você está longe do pecado, aí ela é positiva, mas o resto ela sempre é mais negativa, né? E perto é sempre melhor, na verdade. É uma coisa que eu vejo assim, eu vejo no aeroporto, muitas vezes no aeroporto, a partida, sempre tem gente chorando, né? No lugar que os aviões estão saindo de viagem, sempre tem pessoas chorando, porque alguém se vai. E na chegada sempre tem pessoas sorrindo, abraçando, e se está chorando é de alegria de ver outros, né? Então eu estava pensando nessa palavra longe e perto. O Flávio falou, acho que a semana passada, né, Flávio, sobre um pouco da base bíblica de missões no Antigo Testamento, sobre a questão da base bíblica no Antigo Testamento. E eu queria falar um pouco hoje sobre longe ou perto. E esse longe ou perto me leva justamente a um versículo que para mim ele é essencial para o entendimento do que nós vamos falar essa noite aqui. Porque o argumento, por exemplo, né, de falar assim, como nós vamos fazer missões? O melhor é perto ou longe? Quando eu saí para missões, vários irmãos vieram me questionar. Celso, tem tantas necessidades aqui. Olha aqui a favela tal, olha lá o norte, o nordeste. Inclusive, no dia que eu estava saindo para o Uruguai, veio um bispo da igreja nossa pedir, falar: Celso, nós temos um lugar para você ir aqui, assim, é na praia e a residência é numa cobertura, no Ceará. Eu falei, está mais perto, né? Está longe, mas está perto. O Uruguai já é mais longe não, era outra cultura, né? Outro entendimento daquilo lá. Argumento muitas vezes na cidade é que as pessoas entendem é que sempre há necessidade aqui é a necessidade. Nós sempre entendemos, a maioria das vezes, né, pelo menos as pessoas que eu conheço, e eu quando comecei a entender, pelo menos não só aquilo que eu pensava, os meus argumentos, as minhas próprias maneiras de pensar, mas o que Deus pensa sobre o assunto, o que Deus pensa sobre isso. Quando o Flávio falando sobre o Antigo Testamento, né, Deus já desde o começo, Deus já estava dando, mostrando um pouco do coração dele. Porque nós temos a tendência de muitas vezes estar olhando para nós mesmos, para a gente mesmo. É mais fácil, é mais cômodo, não tenho que fazer grandes esforços. Então quando você olha longe, você já é algo que já custa mais, já é mais difícil, né? Aqui tem muitas necessidades, olha a favela, olha o Nordeste, né? Vamos perder líderes, né? O líder vai sair perto de nós. Eu estou com um problema lá, meus líderes foram todos embora. Depois eu vou falar sobre isso, a maioria. E irmãos, eu fico assim, é um tipo de tipo da coisa que você fala assim, eu estou todo errado, ou eles estão todo errado. Quando a gente pensa sobre liderança, eu lembro em Atos 13 que fala sobre isso, que eles estavam jejuando e orando, e o Espírito Santo falou para eles: aparta a quem? Barnabé e a Saulo. E quem era Barnabé e Saulo, senão a nata da igreja? A nata no sentido, os líderes da igreja.
Não foi outros, foram os líderes da igreja, foram pessoas aprovadas, pessoas que estavam já, de uma certa maneira, treinadas para o trabalho que Deus tinha para eles. Os dois tipos de argumento, está falando do argumento, né? Longe. Qual é o argumento daqueles que vão para longe? É que lá não tem ninguém, é que lá vai pouca gente, aqui lá ninguém quer ir. Você fala, puxa, você está na Espanha, Celso, na Europa. Estou na Europa, é verdade. Sabe quantos obreiros tem na Europa? Poucos. Sabe quantos povoados tem sem nenhum testemunho cristão? Mais de 3.000 povoados. A Espanha. Então não é tão fácil, muitas vezes, não é tão fácil você olhar além daquilo que você vive. Sempre, geralmente, é mais fácil você olhar para nós mesmos. Eu estou falando isso, irmão, porque é engraçado, né? Eu sempre estava olhando longe, fui para longe, e quando formei uma igreja lá, eu estou perto. Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando. Lá eu estou perto, porque eu tenho pessoas, eu tenho uma igreja, então lá eu estou perto. Então eu sofro das mesmas dificuldades, né, de enviar obreiros. 1 Coríntios 12, 4-6. A dificuldade nossa é entender um pouco isso aqui. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Essa palavra realizações, no grego, quer dizer, é energemata. Poder para fazer alguma coisa, força para fazer algo. Por que não vai? Porque muitas pessoas não vão. Porque não tem esse energemata. Por que eu não vou para a Tailândia? Por que eu não trabalho com casa de recuperação? Porque Deus não me deu essa energemata dele, a força para fazer aquilo. Eu conheço o rapaz lá que começou o trabalho com drogados lá na Espanha. Ele começou o trabalho levando os drogados para a casa dele. Pergunto para vocês, irmãos, você faria isso? Você faria isso? Pode ser que sim. Pode ser que tenha alguém que fale assim, eu faria. Mas isso não vem de você. Isso vem de Deus. Não é normal. É uma coisa que fala assim, o Celso está na Espanha. Por que eu estou na Espanha? Por causa desse energemata de Deus. Senão eu não poderia estar ali. Eu não iria para lá. Só Deus pode fazer isso em cada um de nós. Agora, longe ou perto, depende do meu chamado. Para onde Deus te chamou? O que Deus quer de você? Eu creio que Deus, como diz a palavra de Deus, né? Nós somos chamados, os pastores, todos os apóstolos, maestros, para aperfeiçoar os santos, para o ministério, Não existe uma aperfeiçoação para nada, é para fazer algo, é para realizar algo, e cada um de nós temos no coração isso. Por exemplo, se você tem alguma coisa que você, não pode sair da câmera aqui, né? Tem que ficar aqui, né? Se você tem no seu coração alguma coisa
em relação à obra de Deus, pode ser que Deus esteja falando com você. Por exemplo, tinha na minha igreja uma pessoa, ela falou: Celso, olha, eu preciso ir na favela, eu preciso trabalhar lá, eu preciso fazer isso. Meu coração fala assim: irmã, você tem que fazer. Você tem que orar para Deus, porque na verdade o ministério, ou aquilo que você vai fazer, começa da misericórdia que está no seu coração, porque se você não tem misericórdia, você não tem compaixão pelas pessoas, não vai acontecer nada. Então se você sabe de algo, fala assim: Celso, isso move, isso, eu não sei, isso eu tenho algo aqui dentro que está aqui, pode ser o Espírito Santo que está pondo em você. Tem que orar por isso. Os ministérios lá que eu comecei, foi todos, a maioria deles, irmãos, foi porque Deus pôs misericórdia e compaixão na minha vida, por causa de algumas coisas que estavam acontecendo lá, que eu via lá. As crianças pequenininhas, já desde pequenas, sem os pais, na rua, jogando pedra um no outro, se matando um no outro, falando. Olha, você via aquelas crianças desse tamanho brigando, eu falei assim: Deus do céu, essas crianças vão crescer, elas vão entrar na droga junto com os pais, e vai ser assim. E eu falei: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu sou impotente. Sabe aquela coisa de quando você sente algo, de fazer algo para Deus, e você se sente impotente, fala assim: a minha circunstância não permite que eu faça. Sabe isso? Não sei se alguém já sentiu isso, fala assim: puxa, eu queria tanto fazer, mas eu não consigo, eu sou impotente, eu não vou, o que eu vou mudar ali? O que eu pinto aqui? O que eu vou fazer? Quando eu comecei a orar por isso, eu vejo assim, irmãos, quando nós começamos a ter compaixão no nosso coração, quando nós começamos a ter intimidade com Deus, para pedir para Deus misericórdia por pessoas, ter compaixão da circunstância que as pessoas vivem, Deus começa a trabalhar e fazer milagre. É aí que Deus faz milagre, não é em outro lugar. Se você não se preocupa com nada, Deus não vai fazer nada, a sua vida vai ser nada. Se você não tem compaixão, você fala: Deus, eu não sinto nada por ninguém, eu sinto minha vida, eu quero viver minha vida. Uma vez eu falei isso, quando em relação a planos, né, de vida. Quais são os planos, né, que nós temos para as nossas vidas? O que você quer fazer com a sua vida? A palavra energemata é força e energia para fazer algo, para realizar algo em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui antes de continuar. Nós vamos falar sobre alguns testemunhos aqui. Eu quero que os irmãos entendam bem. Não provém de mim, não é eu, não é o que eu faço, não é aquilo que eu estou fazendo lá. Isso é honra e glória de Deus. Não tem nada de mim, nada. O que Deus está fazendo ali, é Deus que está fazendo. Sabe, irmãos, a única coisa que eu peço a Deus, é que Deus não afaste de mim nem a compaixão, nem a misericórdia, nem a verdade. Se nós temos isso como igreja, Deus vai te guiar. E eu vou continuar falando aqui, vou mostrar algumas coisas que Deus fez, que foram coisas tremendas esse ano. Esse ano passado, acho que foi o ano pior para todo mundo, foi o ano mais terrível que teve na face da terra, mas foi um ano tremendamente abençoado ali. E muitos vão falar: Celso, isso aí, eu vou contar, e eles vão falar: não, isso aí não é verdade. É verdade, o que está acontecendo é coisa tremenda ali. Longe ou perto, depende da capacitação. Capítulo de Atos, capítulo 1, versículo 8, que era o primeiro que eu deveria ter lido, que eu não li.
Atos capítulo 1, versículo 8, falando de longe ou perto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É ao mesmo tempo, não é uma coisa primeiro, depois a outra, depois a outra. Muitos entendimentos tinham que falar assim, não, primeiro Judéia, primeiro Jerusalém, a tua Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois aos confins da terra. Não, isso aqui não está dizendo isso, está dizendo que é ao mesmo tempo. A igreja tem condições de fazer tudo isso ao mesmo tempo. A diferença entre longe e perto está aqui. Jerusalém, sabe quantos quilômetros mais ou menos era de Jerusalém para a Judéia e para Samaria? Acho que era de 20 quilômetros até de Jerusalém para a Judéia e de 39 quilômetros para Samaria. Não era muito longe. Agora, confins da terra já era tudo, né? Não era muito longe. E isso, irmãos, eu encarnei desde um princípio na minha vida. Falei, Senhor, eu quero fazer isso como igreja, porque agora que eu estou perto, né? Eu já fui longe, agora estou perto. Então, como eu estou perto e tenho a igreja, eu quero fazer isso. Eu quero andar dessa maneira. Quero levar a igreja a que vá esteja em Jerusalém, na Judéia, Samaria e também nos confins da terra. Eu quero que isso seja uma realidade na igreja. Eu tenho, quando eu li aquele livro do Zinzendorf, dos moravianos, eu fui muito impactado, mas muito, muito. Aquilo impactou minha vida. Aquele homem falava assim, ele queria que a igreja toda fosse embora. Ele queria mandar todo mundo. Ele queria que a igreja esvaziasse. Eu falei, mas como? Ele era o desejo que ele tinha de que a igreja cada um fosse para algum lugar, fazer alguma coisa, usar o energemata de Deus, que cada um de nós temos, para poder fazer algo. O discipulado, irmãos, é sempre mais difícil. Você só pode enviar pessoas, seja para onde for, através do discipulado, através do relacionamento, através daquilo que você, no relacionamento que cada um tem com o seu discípulo. Quando nós fomos para a Espanha, quando a gente fala longe ou perto, quando você está perto, você tem a facilidade do relacionamento já, verdade? Vocês têm os amigos do serviço, ou da escola, ou do trabalho, ou da faculdade, onde você trabalha, você já tem esse relacionamento. O missionário, quando vai longe, ele não tem esse relacionamento. Ele tem que produzir esse relacionamento, ele tem que fazer aquilo acontecer. Jesus sempre foi, como chama, quando uma pessoa, eu esqueço algumas palavras, não, objetivo não é a palavra, mas é quando você vai fazer uma coisa com intencional. Jesus sempre foi intencional nas relações que ele tinha, intencional naquilo que ele fazia, né? Quando ele passou em Samaria, lá para a mulher samaritana, ele foi intencional. Ele queria passar por Samaria, existia um motivo por qual ele ia entablar a conversa com aquela mulher. Ele sabia o que ele ia fazer. Então, um missionário, e ele fala assim, eu preciso passar por lá. Ele sabia que ele tinha que ir lá, era mais longe. Na verdade era mais perto, porque ele tinha que dar a volta. Os judeus davam a volta por Samaria e não passavam por Samaria. Quando Jesus falou que ia passar por Samaria, o pessoal não gostou muito, mas foram atrás de Jesus. Mas Jesus era intencional, porque ele queria pregar para aquela mulher. Ele foi intencional. Irmãos, temos que ser intencional em tudo. Temos que ser intencional nas relações, no discipulado. Eu vou passar a palavra para Luiz um pouco para falar sobre o discipulado, falar um pouco sobre o relacionamento, como que a gente faz longe, né? Perto, a maioria tem, né? Já tem parentes, tem os amigos, tem os relacionamentos perto. Agora,
quando você vai longe, você não conhece ninguém. Você lá, você é um ninguém. Você lá é eles falam que nós somos seita, uma seita, né? Então precisa quebrar muitas barreiras, muitas coisas precisam acontecer para que você possa pregar o evangelho quando você está em outro país, começando pela cultura e pela língua, né? Então longe sempre vai ser mais complicado, até porque temos que deixar muitas coisas, né? Eu queria deixar a Heloísa, passar para a Heloísa, para ela falar um pouco como foi foi esse relacionamento, como que foi o discipulado. Estava pensando agora nesse tema, né, o longe e o perto. Desde que eu me converti, nós somos da igreja metodista, né, aqui na Zona Sul. E quando eu me converti, eu comecei a fazer um trabalho de evangelismo no colégio que eu estudava. Então, no intervalo, no que a gente chama de recreio, tinha um grupinho, foi reunindo alguns cristãos e a gente fazia uma reuniãozinha ali. E algumas pessoas se converteram e Deus usou. Então, eu era bem nova convertida. Então, eu acho que o pregar o evangelho desde que você se converte, Deus nos chama. Quando você é novo convertido, você tem aquele fogo, aquela alegria. Talvez eu tivesse mais intrepidez. Eu sabia que eu tinha que falar, porque Jesus tinha mudado minha vida num congresso. E eu fui e comecei a fazer isso no colégio. Depois, a nossa igreja tinha algumas... Como tem congregações, né, que a gente fala igreja mãe, começou a abrir trabalhos em outros bairros. Então, o grupo de jovens e o Celso também estava na época, a gente era namorado, nós temos que ir para outros bairros, nós temos que sair da igreja, porque tem bairros na periferia, onde não há igreja, e nós fomos para a periferia da Zona Sul, Jardim Ângela, Jardim Capela, para quem vai para Embu-Guaçu, Capão Redondo, uma zona que acho que até hoje é bem violenta, Jardim Ângela, e a nossa igreja plantou várias igrejas, e nós, visitando agora essas congregações, elas são igrejas independentes e grandes igrejas, e tem uma que manda a sua oferta missionária para nós na Espanha. Então eu fico vendo que Deus... Ele vai, não é nós, né? Deus te chama e Deus te prepara e Deus te capacita. E Ele vai dando passos. Então, a gente começou dentro da igreja. Depois eu fui para o colégio, depois eu fui para as congregações. Depois nós tivemos nosso chamado missionário, quando a gente era recém-casado, e nós fomos para o Uruguai. Então, foi indo. E nós acreditávamos que íamos morrer no Uruguai, porque ali era nosso campo missionário. Mas Deus tinha seus planos, nós voltamos, ficamos em São Paulo uns 6 anos, e estamos há 15 anos agora na Espanha. Então, o que a gente vai aprender? Eu sempre fui muito tímida, eu achava muito difícil evangelizar, sair, porque eu gostava do ambiente da igreja. E a gente está falando perto, longe, mas eu gosto de igreja, eu gostava de cantar no coral, eu gostava de estar no louvor, eu gostava... E é muito bom e cômodo a gente estar em comunhão, porque fora é diferente, né? No seu trabalho é diferente, na escola é diferente, na sua vizinhança, os seus vizinhos talvez... Isso que aqui no Brasil tem muito cristão, mas quando você chega num país como o Uruguai... Eu tenho um irmão que é missionário até hoje no Uruguai, e o Uruguai não mudou muito, é um país bem ateu, e não é um país católico, então tem bastante resistência ao evangelho, né? E já na Espanha é um país católico, mas o estar lá, a gente tem que fazer outro aprendizado, né, em cada lugar. Então, isso que o Celso falou, como é que a gente vai aprender? A gente tem que aprender como Jesus fazia, não tem manual, é como Jesus fazia. Então, esse interesse pelas pessoas,
né? Essa preocupação. Jesus sabia como estava a mulher samaritana. Quando ele começou a conversar com ela, ele sabia sobre a vida dela. Jesus sabia o problema de Zaqueu. Jesus conhecia os pescadores que ele chamou para segui-lo. Então, quando a gente chega num lugar, como a gente está na Espanha, e você, apesar que na Espanha tinha uma pequena congregação, como tem, mas eram na época umas 10 pessoas. Então, a tendência, eu me relaciono com essa pessoa, eu oro, eu fico com elas. Porque a gente quer segurança, a gente quer pessoa que a gente possa confiar, a gente chega e está aprendendo uma nova cultura. Então, a tendência da gente é ficar dentro, não é nem perto nem longe, é ficar dentro. Eu já vi missionários que não queriam sair para conhecer ninguém. Ele queria ficar estudando a Bíblia, orando no quarto dele. E ele entrou em crise e ele voltou para o Brasil, isso no Uruguai. Porque ele achou muito difícil você sair. E o sair pode ser o sair ali do outro lado da rua, né? Como a gente fala, vai ali, conversa com a pessoa que está ali. E às vezes é difícil. Então, eu acho que é isso que o Celso falou. Orar para Deus nos dar esse amor pelas pessoas, porque senão a gente fica acomodado, talvez, no nosso grupinho, né? Na igreja. Isso também na Espanha não é diferente. É mais fácil ficar ali do que ver aquela pessoa, o outro. Então, eu comecei a orar, falei, Deus, eu quero em cada lugar que eu tiver, o Senhor me dá uma pessoa. Eu não vou pedir mais, porque eu não me sinto capacitada, mas me dê uma. Então, eu me matriculei numa escola de idioma com as minhas filhas, para aprender, elas tinham que aprender francês, porque lá o currículo exige, né, na escola. Então, eu falei, vamos aprender francês. Então, eu orava, Senhor, nessa aula de francês, me dá pelo menos uma pessoa que eu possa compartilhar. Me dá alguém, põe alguém. Eu não tenho essa capacidade, eu não sei fazer, mas, Senhor, me dê uma pessoa que eu possa abençoar. Eu li um livro que falava que amar é satisfazer necessidades, né? Que fala que Jesus, de tal maneira, amou o mundo que Ele deu. Então, amar as pessoas é se dar às pessoas, né? Jesus se deu. Então, eu falava, Deus, eu quero poder satisfazer a necessidade, ajudar, nem que for uma pessoa nessa sala de aula. E eu pude falar com a professora de francês, ficamos amigas, eu preguei o evangelho, dei Bíblia, ótimo. No outro ano, a gente estava no inglês. Eu falei, Deus, me dá uma pessoa nessa sala do curso de inglês, que a prefeitura lá tem uma escola de idiomas, e a gente podia participar. Então, eu pude pregar para mais uma pessoa naquele grupinho. Então, talvez tem 50 pessoas, eu não sei, mas Deus vai nos dirigir e pôr amor e nos guiar, né? Então, foi assim que a gente foi conhecendo. Eu ia na escola, as mães, que eu levava a Milena pequena na escola, Deus, me dá alguém aqui para fazer amizade, alguém que eu possa conhecer. E tinha uma mãe de uma aluna que era uruguaia. E quando eu soube que ela era uruguaia, eu fui me apresentar. Falei, olha, eu morei 8 anos no Uruguai. 10 anos no Uruguai. E eu amo aquele país. E ela se sentiu muito próxima, porque não tinha nenhum uruguaio na cidade. E até hoje ela não se converteu, mas a gente prega o evangelho, demonstra amor, ajuda, conhece a família, caminha junto. Então, eu não sei o que Deus vai fazer, e o trabalho nosso não é o trabalho de Deus. O Espírito Santo vai fazer a obra, mas a gente tem que se aproximar das pessoas, estar perto das pessoas aonde a gente estiver. Então, eu tinha uma moça que estava passando por um câncer, e eu via na aula, porque caiu o cabelo, ela fez tratamento, ela usava um lenço. Então, na aula de inglês, eu comecei a perguntar como é que ela estava, se ela estava bem. E começamos uma amizade. E isso já faz uns 10 anos. E ela agora lê a Bíblia, ela me manda por WhatsApp e fala, estou lendo isso, me explica. Que ela é bem assim, ela acha que ela não precisa de ninguém. Mas eu falo, lê a Bíblia, Deus tem respostas, né?
Então, eu não sei o jeito que Deus vai tratar cada pessoa, e eu não tenho essa capacidade, mas a minha oração tem sido essa: Deus, me põe alguém, que seja um, para eu poder satisfazer a necessidade, conhecer, ajudar, demonstrar amor, para ela acreditar que Jesus vale a pena. Eu tenho que estar perto, compartilhar, demonstrar amor. Então, isso não sou eu, né, com todos os missionários, é o que a gente faz, é estar pedindo para Deus nos dirigir. E às vezes é uma, às vezes é duas, às vezes, agora com o trabalho do futebol, agora não é um, Deus dá oportunidades grandes, porque a gente já está conhecido na cidade. Depois de 15 anos, aí é mais fácil, porque eles já nos conhecem. Nós não somos uns latinos americanos que estão lá, ou porque vieram buscar emprego, eles não sabem por quê. Então, a gente já teve a oportunidade de compartilhar os objetivos nossos de viver, de morar na Espanha, e já o prefeito nos conhece, a Cruz Vermelha nos conhece, os supermercados, a gente tem trabalho social. Então, Deus foi abrindo um leque, e todas essas áreas que a igreja entrou, a gente tem tido oportunidade, né? Mas são 15 anos, então eu acho que tudo vai no passo a passo, né? A gente vai conhecendo pessoas, sabendo a necessidade, se tem oportunidade, compartilhamos. Às vezes as pessoas estão preparadas para ouvir, às vezes elas rejeitam. Eu acho que é como em todo lado, como seria aqui, como eu fiz no colégio que eu estudava, a mesma coisa. Eu acho que estar perto, é estar com as pessoas, como Jesus se interessava, e falar dentro do contexto, dentro do que problema você está passando, o que está acontecendo, por que você está assim, e poder apresentar o Evangelho com essa proximidade, conhecendo, né? Então, acho que é o que a gente tem feito lá na cidade. Não sei se mais alguma coisa. Obrigado. A Heloísa trabalhou com essa mulher do inglês, né, por vários anos, e ela foi na igreja algumas vezes. Um dia ela falou para a Heloísa: eu quero ir numa conferência, um congresso que tinha lá para mulheres, lá em Madrid. E ela foi. E lá ela escutou algumas coisas que ela não gostou, ficou brava com a Heloísa, voltou, ficou lá toda emburrada. Mas ela continuou. Ela ficou emburrada, mas a Heloísa foi conversar com ela, conversaram, e continuavam tendo um relacionamento, conversando entre elas, e ela começou a ir na igreja. Apareceu lá um dia, lá na igreja, eu preguei lá, no fim da pregação ela veio falar comigo, falou assim: gostei muito dessa pregação, da sua homilia, porque católico lá era homilia, né? Gostei muito da sua homilia. Eu falei: amém, irmã, amém. E então, as oportunidades que a gente tem para pregar o Evangelho, nós precisamos, tem uns nomes que eu esqueço na minha cabeça. A oportunidade, nós temos que aproveitar as oportunidades. Obrigado. Aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Outro dia eu estive numa pousada e um rapaz homossexual que nos atendeu, e ele veio conversar com a gente, e ele falou para mim: eu sou de Goiânia. E eu, na hora assim, me veio na mente, eu me converti em Goiânia, mas naquela hora eu não falei nada, mas aquilo me ficou na minha cabeça. E no dia seguinte ele não ia estar lá, e à noite às vezes eu não conseguia nem dormir. Falei: Deus, eu preciso falar para esse homem. Ele chamava Divino. Eu escrevi uma carta para o Divino. Escrevi uma carta para ele, falando para ele tudo que tinha acontecido comigo lá em Goiânia, porque Goiânia era para mim um lugar muito especial. Eu me converti num hotel, falei o nome do hotel, falei o que tinha acontecido comigo, por que eu tinha feito aquilo. Conversei com ele e deixei lá para ele. Não sei o que vai acontecer, não sei.
como muitas vezes a gente não sabe. Mas nós precisamos semear, né, para esperar o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Não é o resultado não é nosso, mas nós precisamos ter esse feeling de pregar o evangelho para todo mundo. Porque quando Jesus chegava na pessoa, ele sabia o que falar. E muitas vezes a gente não sabe. Uma menina, um agente lá, missionário, esse dia falou, chorando em depressão, falou: Celso, eu não sei falar, pregar o evangelho para pessoas incrédulas. É normal. Muitos não sabem. Ela viveu toda a vida na igreja, dentro da igreja, o trabalho e o ministério dela dentro da igreja. Não sabe mais conversar com pessoas do mundo, não sabe mais entablar uma conversação e entender o que acontece. Porque quando você vai pregar, você tem que pregar dentro de um contexto. Não é pregar Jesus te ama. Você pode pregar para falar assim, Jesus te ama. E não é isso. Jesus pregava no contexto e na circunstância de cada pessoa. Era assim. Foi assim com a samaritana, foi assim com o Zaqueu. Zaqueu, desce daí que eu vou devolver na sua casa, eu preciso comer na sua casa hoje, né? E lá Zaqueu se arrependeu, e a gente precisa aprender a ser assim, a ser intencional na pregação do evangelho. Porque sabe que muitas vezes as pessoas passam por nós e nós perdemos a oportunidade de falar. Sabemos, conhecemos toda a vida dela, sabemos o que está passando, mas temos dificuldade de poder pregar o evangelho de maneira contextualizada, dentro do contexto daquela pessoa. E quando você sabe que uma pessoa está realmente evangelizada? Quando ela entende e ela responde, aceita ou não. Muitas pessoas passaram por nós e falaram para mim: Celso, eu sei o que você está falando, eu não quero. Faz pouco tempo morreu uma menina no Uruguai, que foi uma delas, que conheceu o evangelho. Ela frequentava a minha casa todos os dias. A minha filha tinha 8 anos, quando dava aula de português para ela em casa. Ela sabia, ela conheceu o evangelho, mas ela não queria o evangelho. Então evangelizar é relacionamento também, né? Os que estão perto e agora os que estão longe, também é responsabilidade da igreja. E aqui eu quero falar uma coisa sobre mim. Em janeiro do ano passado, eu entrei numa crise grande, porque eu via isso aqui, recebereis poder do Espírito Santo ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu agora, de confins da terra, passei a ser Jerusalém. Entende o que eu estou falando? Eu passei a ser Jerusalém. Loja é minha Jerusalém. E eu comecei a ficar tremendamente em crise, porque eu falei: Jesus, eu estou aqui há 15 anos. 15 anos aqui. Eu não vejo compromisso. Eu não vejo movimento. Eu não vejo na igreja, né? Eu sinto algo estranho. E entrei em crise e comecei a orar. Eu saí andava 10 quilômetros quase todos os dias, irmão, orando, falando com Deus. Falando: Deus, chorando, falando: Deus, o que está errado nisso aqui? O que está errado nisso aqui? O que não está acontecendo, o que deveria estar acontecendo aqui? Porque eu não saio daqui, eu não consigo sair daqui, as pessoas não querem sair daqui, não querem andar. Irmãos, eu fui falando com Deus, e Deus foi me respondendo, na palavra dele. A palavra dele foi me respondendo. Falou: o que você está alimentando é religiosidade. Falou para mim: você está alimentando religiosidade. O culpado é você, porque as pessoas vêm para a igreja, acham que cumpriu tudo que tinha cumprido
e vão para a semana tranquilamente, pensando que está tudo bem, e não está. Ele falou assim, foi um versículo que fala sobre Davi. Não sei se vocês lembram, quando Saul estava perturbado, ele chamava o Davi para tocar a harpa para ele, para acalmar a perturbação dele, os demônios que estavam com ele. Sabe o que Deus me falou? Seus cultos são assim, para acalmar, às vezes, só a perturbação das pessoas, para receber uma palavra que vá para frente, uma palavra de ajuda. E eu, irmãos, eu me derreti diante de Deus, pedi perdão para Deus. Ele falou assim, sabe o quê? E aqueles que tinham que ser mestre, ainda são crianças. Aqueles que já deviam estar ensinando, ainda são crianças, não aprenderam. Sabe quem é o culpado? Você. Eu tive que me derramar diante de Deus, pedir perdão, porque 15 anos, eu pensava, falei assim, Jesus, perdi 15 anos, o que eu não entendi? O que eu não vi? E Ele foi me mostrando as coisas claramente, bem claro. Isso foi em janeiro do ano passado e foi antes da pandemia. Eu falei assim, Deus, eu entendi. O que eu faço agora? Você empurra para fora aqueles que precisam ir para fora. Você fala na minha palavra para eles, prega, fala o que eu estou te falando aqui. Eu falei para eles, para a igreja. Cheguei para a igreja, falei tudo isso que eu estou falando para os irmãos, falei para eles. E nisso veio a pandemia. Chegou bem em março, a pandemia. E já não podíamos nos reunir mais. E já não podíamos estar juntos lá, a pandemia, lá não sei se aqui teve, lá teve um lockdown total. Lá não podia sair na rua. A polícia, se você saía na rua, a polícia te pegava para perguntar onde você ia, você tinha que apresentar a sua autorização, a sua permissão para poder estar na rua, senão você não podia estar. Eu e o Rafa ficamos quase a pandemia toda na rua, porque nós somos do banco de alimentos, temos um trabalho social com pessoas que desfavorecidas, com pessoas mais carentes, que não tinham como sobreviver nessa pandemia, porque tinha muita gente que tinha trabalho informal. E na feira, a maioria dos ciganos que eu trabalhava, eles têm trabalho informal. Eles trabalham, são feirantes, e acabou a feira, não podia sair na rua, não tinha o que comer. Então nós começamos a receber ajudas, e eu e o Rafa começamos a trabalhar. Todo esse tempo nós trabalhamos. Deus protege a gente, Deus guarda a gente, e a gente com problema, lógico, eu com problema em casa, falei, chegar em casa com Covid, o que vai acontecer? Eu chegava em casa já tirando a roupa, já entrava no banheiro, tomava banho, jogava em álcool em tudo, e o Rafa também, a esposa dele também apertando ele lá, e nossa, foi uma loucura. E quando eles realmente fecharam tudo, nós temos o grupo de WhatsApp da igreja. Eu já tinha falado com os irmãos, antes disso eu tinha conversado com cada irmão, eu tinha falado assim, irmãos, quando começou a pandemia, eu falei assim, irmãos, nós vamos reunir agora só algumas pessoas, não podia reunir muitas pessoas, nós vamos reunir algumas pessoas, nós vamos fazer trabalho familiar, e eu vou atender cada irmão na sua casa, a hora que o irmão quiser. Nós vamos tratar de coisas específicas na vida do irmão, vai ser tremendo, porque não vai ser mais só um culto, nós queremos tratar as famílias, nós queremos ir naquilo que é problema, naquela área que precisa ser tratada, e muitas vezes no púlpito não se trata. No púlpito não serve para tratar algumas áreas, irmãos. Pode ajudar alguma coisa, mas quando existem problemas em algumas áreas, tem que ser tratado pessoalmente, com a família, né? A família, tem uma família que nós temos lá, eu me reuni com uma família que já estava há um tempo, já
já 15 anos conversando com essa família, falou: irmão, cuidado, irmão, as crianças pequenas, vocês estão trabalhando, estão descuidando das crianças. E as crianças, deixava a criança com um parente, deixava a criança com outro, assim, essa criança vai ser abusada. E foram, porque não escutaram. E quando chegou agora essa pandemia, eu fui na casa deles, conversei com eles, sentei com a menorzinha deles, conversei com a menor, conversei com a maior, conversei com o pai, conversei com a mãe, conversamos com todos, tentando tratar a vida deles. Eu falei assim, amigo, eu venho aqui, irmão, eu venho aqui toda semana, o dia que o irmão falar, eu venho aqui para a gente tratar, para a gente conversar, para a gente ter tempo com Deus, para a gente estudar a palavra de Deus. Um dia ele me chama e fala: Celso, eu preciso conversar com você. E vem ele e a esposa, fomos tomar um café. Ele fala: Celso, eu preciso que você veja um carro para mim. Eu sou mecânico, então ele, né? Irmãos, eu fiquei tão bravo. Falei: Deus, me ajuda, porque se eu tivesse com os filhos na situação que essa família está, eu estaria chorando, eu estaria no pé de Deus. As circunstâncias, irmãos, precisa levar a gente nos pés de Deus, não para fora de Deus, senão para dentro de Deus. E esse irmão, fui ver o carro para ele, comprei o carro para ele, e essa pandemia levou todos para fora. Não estão mais. As filhas dele já não vão mais, são todas adolescentes, já não estão mais aí. Essa crise, não congregam mais. Essa crise, quem sabe, levou muitas pessoas a tirar o pé dos dois lados, pôr um pé ou num lado ou no outro. Essa crise está levando isso. Eu não sei aqui como é que está, mas muitos irmãos ali deixaram de congregar, não só pelo medo, porque estavam com o pé no mundo, e foi a chance de cair fora, de ir embora. Mas outra coisa que aconteceu, quando eu falei sobre isso, Deus me mostrou, né? Eu sou como aquela mãe que tem que jogar o bicho do ninho, jogar fora do ninho para poder comer sozinho. Falou, né? A gente cria as crianças pequenininhas, dá de mamar, faz tudo, até começar a andar sozinha. E muitos não querem andar sozinho, muitos querem continuar andar sozinho no sentido de comer sozinho, de ter a sua comunhão com Deus, porque tudo isso, irmãos, é falta de comunhão com Deus. Quando você está com comunhão com Deus, você tem discernimento das coisas, você vê as coisas. Senão você não vê, você entende tudo errado, você faz as coisas erradas, você não vê direito. Irmãos, e confesso que creio que muito do que aconteceu comigo foi falta dessa comunhão diária, essa comunhão apegada a Deus, essa comunhão de descer da cama já orando, descer da cama clamando, porque não é fácil viver. Eu não sei vocês, né? Eu tenho aflições todos os dias, eu sou afligido. Por quem? Pela minha carne, pelos meus pensamentos, pelas minhas circunstâncias, pelas minhas responsabilidades diante de Deus. E quando eu estava falando com os irmãos sobre isso, alguns irmãos assumiram algumas responsabilidades, outros se foram, mas outros começaram a assumir. O Rafa foi um deles. Tem um grupo que se reúne com o Rafa, uma célula, né? Uma reuniãozinha, que vão lá com o Rafa. Ele está trabalhando com essas pessoas, eu não trabalho com essas pessoas, ele está trabalhando com essas pessoas. Ele conhece, inclusive foi um endemoniado agora lá, que eu fiquei sabendo, ele chama Berna, que ele está sempre lá, é endemoniado mesmo. Ele está na rua lá como louco, sai para lá, todo mundo conhece ele. Diz que ele sentou na igreja já, então ele está indo várias vezes nessa reunião, várias vezes, algumas vezes ele foi e começava a dar escândalo lá. Ele falou que ele está lá escutando a palavra de Deus quietinho.
Falo, Deus, se o Senhor fizer uma obra nesse homem, se Deus fizer uma obra nesse homem, essa cidade vai entender quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Então o Rafa está trabalhando agora. E aconteceu um pouco antes de eu vir para cá, o outro líder meu, o Pepe. Pepe, Celso, eu estou orando faz tempo para Deus me enviar para esses povoados, onde não tem igreja. E eu, glória a Deus, glória a Deus. Falei, Jesus, fala com ele, Jesus, fala com esse casal, mostra, Senhor, que tem chamado. Chega um dia para mim, os dois me chamam, Celso, preciso falar com você. Eu falei, Celso, aconteceu o seguinte, nós nesse tempo de pandemia, eles começaram a fazer como chama, live, né? Live com algumas pessoas, e uma das pessoas mora a 600 quilômetros lá de Loja, e se converteu, uma senhora, se chama Loli, se converteu. E essa Loli falou assim, eu vou conhecer vocês. Essa Loli estava com problemas, foi pregado o evangelho para ela, numa live, e ela falou assim, eu quero conhecer vocês. Ela saiu de lá, dirigiu 600 quilômetros, para conhecer o Pepe, a Pac, e eu também conheci ela, foi conhecer a gente lá. E quando ela estava lá, o Pepe e a Pac me chamaram, falaram assim, eu preciso conversar com você. A Loli me está oferecendo um trabalho, lá em Fenazar. Fenazar é um povoado de 400 pessoas. 400 pessoas. E eu quero saber o que você pensa. Oi? É um lugar que não tem igreja, não tem testemunho evangélico, não tem ninguém. E era para cuidar do sogro dela que estava doente. Eu falei, joia, fazedor de tenda, porque nós não temos condições de enviar, mas fazedor de tenda. Foi lá e acabou o senhor morreu faz acho que um mês, né, morreu, um mês faz que ele morreu, acabou o serviço dele, né? Aí eu chamei ele, falei assim, Celso, eu fui lá para Paloja, cuidei lá de algumas coisas lá e já voltei para cá, então esperando aqui em Deus, para ver o que Deus quer com a gente aqui. Ele voltou para lá, ele foi para lá e falou assim, ele está contente de estar lá, ela está contente de estar lá. Eu falei, glória a Deus. Aí me chama o outro menino, o líder de jovens. O líder de jovens me chamou, falou, Celso, nós estamos sentindo chamado de tempo integral. Oi? É o filho da Pac e do Pepe. Estamos sentindo de Deus o chamado integral. E eles são líderes, são da igreja. São os 3 que eu tenho. Ele trabalha com futebol no meu lugar. Eu já estou com 60 anos, já não estou mais para jogar futebol, e ensinar também menos ainda. Então, quando ele chegou e falou para mim isso, eu falei, Jesus, e os jovens? Como é que fica? É natural que a gente fique assim. É uma coisa que assim, pô, nós vamos perder. Não, nós não vamos perder. O reino vai ganhar. O reino vai ganhar, está sendo expandido. A igreja está esvaziando. Você já viu alguém se alegrar porque a igreja está se esvaziando, irmão? Tem que se alegrar quando uma pessoa, não porque vai embora, mas porque vai para a obra do Senhor em algum lugar. E eu estou contente, já conversei com o Josué sobre isso. Ele está desafiando o Joel, vou chegar lá desafiar ele para ir para Portugal. Passar um ano lá, pelo menos um ano de experiência transcultural lá no norte de Portugal. Não é maravilhoso? É maravilhoso. E tudo, irmão, começou numa crise pastoral, na minha vida. E quando eu comecei a falar com eles, eu falei assim, irmãos, a partir de agora, compromisso com o missionário. Nós vamos ter compromisso missionário aqui. Não quero nenhum líder sem compromisso missionário. O que é compromisso missionário, Celso? É dar dinheiro para o missionário. Eu falei, não quero mais. Tinha 2 missionários aqui no Brasil, precisando de sustento.
Poliana, Luciano e a Andressa estavam precisando de sustento, de completar o sustento deles lá na Espanha. Eles voltaram porque eles não tinham sustento suficiente para continuar na Espanha, então eles voltaram para cá, a Poliana para Rio de Janeiro, o Luciano para Maringá. Eles voltaram para tentar levantar sustento. Eu falei assim: irmãos, é agora, é o nosso, é nós, vamos ter que se comprometer com isso aí. Eu me comprometo. Com quem vai se comprometer? Você, vamos se comprometer com isso aí. Irmão, hoje a maioria da igreja sustenta a missionária, sustenta o Luciano Andrés, sustenta a Poliana e sustenta um missionário em Puebla, no México. É uma igreja assim. É uma espanhola que está lá no México, né? É um missionário, ele casou com ela, ele é norte-americano, casou com ela que é espanhola, e nós conhecemos ela lá, de um senhor que se converteu lá. Ela foi enviada para lá, e nós ajudamos no sustento dele também, em Puebla. É um lugar bem difícil também. Então, esse compromisso que eles assumiram, irmãos, eu vou falar para os irmãos, e não é para a glória nossa não, para a glória de Deus. São R$3.600 de uma igreja assim. Se nós temos 23 pessoas assim comprometidas, quem sabe a igreja total tem umas 40 pessoas mais comprometidas mesmo com missões, são umas 23 pessoas. E tem muitos lugares ali ainda, que eu preciso. Nós já fomos nós estamos em Jerusalém e estamos em Samaria, porque 37 quilômetros seria o Garineiro, onde está o Luciano. Então falta na Judéia, que tem um povoado mais no meio ali, que também não tem ninguém, né? E no fim do mundo já tem um lá. Então a gente está querendo crescer, mandar mais. O irmão tem que ir. Irmão, às vezes o Rafa não vai para nenhum lugar, o Rafa vai ficar lá. O Rafa é pastor e ali ele não sai. Mas eu já falei para ele, falei: Rafa, prepara essas pessoas para o ministério, prepara essas pessoas para pregar o evangelho, prepara essas pessoas para andar fazendo ministério na cidade e fora da cidade. E a gente orando para Deus, né? Dependência de Deus, pedindo para Deus, Deus envia ajuda. A gente tem condições? Irmão, não temos, nem financeira, nem capacitação, nem nada disso. A gente não tem, não temos. Dependemos da bondade, da misericórdia de Deus para continuar o trabalho ali. Queria fazer uma pergunta para os irmãos, e quem sabe, porque eu estou buscando obreiros. Obreiros, preciso de obreiros. A palavra diz: rogai ao Senhor da seara que mande obreiros. E eu tenho orado por obreiros, irmãos. Eu tenho certeza que aqueles que estão lá foi porque Deus mandou. Eu tenho orado por obreiros, para que Deus envie mais obreiros para a seara dele. E a dificuldade muitas vezes nossa, tem alguns apegos, né? Quando Deus manda Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, né? Sair da terra. O que quer dizer sair da terra? Sair do seu lugar, sair da terra, sair da parentela, né? Uma é da zona de conforto, a outra é a afetividade, né? Para uma terra que eu vou te mostrar, em segurança. Quando você está inseguro, aí onde você está, onde Deus queria que você estivesse. Queria fazer uma pergunta para os irmãos que eu não fiz ainda. Se Deus te pedisse hoje, não estou falando que Ele vai pedir, né? Se Deus falasse com você hoje, no teu coração, falasse assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Suposição: você sairia?
Quais são as coisas que te prendem? É lógico que eu sei que tem muitas circunstâncias que não vão permitir que você vá sair, né? Você tem problema com marido incrédulo, mulher incrédula, filhos com problemas. Lógico que tem coisas que às vezes impedem, mas eu não estou falando com vocês, eu estou falando com aqueles que Deus tem chamado. Você sairia? Você deixaria tudo, suas coisas, sem olhar para trás? Você deixaria seus parentes? Deixaria? Ontem eu estava pensando nisso, irmãos, e eu falando com Deus, falei assim, tem muita coisa na Espanha, estou lá, estou cômodo, tenho a casa lá, alugada, que às vezes estão querendo vender, parece que já venderam, vou ter que chegar lá e mudar de casa, mas estou cômodo lá. E ontem mesmo eu estava perguntando, se Deus, falando com Deus, falei, Deus, se o Senhor falar para mim, para onde o Senhor quiser que eu vá, eu largo tudo, eu deixo tudo, como eu fiz da primeira vez, quando eu deixei minhas coisas, deixei meus pais, meus irmãos, deixei minha família toda, deixei o meu trabalho, eu tinha oficina, larguei tudo, tudo aquilo para mim não valia nada, e hoje para mim ainda continua dessa maneira, irmãos. Eu queria que os irmãos pudessem entender que primeira coisa na nossa vida tem que ser o reino de Deus e a vontade dele para as nossas vidas, e aquilo que ele quer para a tua vida. Eu desafio os irmãos, a perguntar e a falar com Deus. Deus, o Senhor tem alguma coisa para mim? Tem alguma coisa que mexe com o seu coração? Tem alguma coisa que toca o seu coração, que você está ali guardando e pode ser que seja Deus falando com você, pode ser que o Espírito Santo esteja falando com você, mostrando, pautando, dando direção para você. Quando eu fui para o Uruguai, ou quando vim para a Espanha, tinha umas coisas que aconteciam comigo, eram umas coisas que eu não entendia. Eu não podia ver mapa, eu chorava. Eu não podia ver bandeira, que eu chorava. Eu falei, Deus, esse negócio aqui, eu estou muito sentimental, que negócio é esse? Mas não era. Era Deus colocando no meu coração as nações. Deus tem no coração as nações. Deus ama as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, diz para Abraão. O amor de Deus já se estendia desde Abraão até o Novo Testamento. Eu creio que você deve estudar sobre isso ainda, Novo Testamento. Mas toda a Bíblia fala do amor de Deus pelas nações. Tenha no seu coração o mesmo sentimento de Deus. Tenha no seu coração a mesma vontade de Deus, que todos os homens se salvem, que todos os homens cheguem ao conhecimento de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Diante dessa palavra, desse testemunho, foi muito impactante para todos nós devemos orar. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse testemunho. Eu quero agradecer, Senhor, pela obra que o Senhor tem feito na vida destes irmãos e através deles, nos confins da terra. Mas, Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha fazer essa mesma obra nas nossas vidas. Por favor, Senhor, levanta esta igreja para interceder por missões. Levanta esta igreja para investir na obra missionária. Senhor, eu te peço, por favor, que aqueles que um dia ofertaram para missões e pararam, que voltem a fazê-lo. Senhor, que aqueles que têm contribuído com a sua oferta missionária não parem, não desistam. Mas, Senhor, eu quero interceder por aqueles que nunca deram,
uma oferta para missões. Eu quero pedir que nesta hora o teu Espírito toque nesses corações, para que nós possamos levantar os recursos que essa família precisa para continuar na Espanha. Ó Deus, por favor, toca os corações, fala a cada um, quanto cada um pode dar, fala aos corações, move, Senhor, as nossas vidas como igreja, para que nós possamos investir neste ministério, nos confins da terra. E Deus, eu creio que tem pessoas aqui na nossa comunidade, que são chamados pelo Senhor para os confins da terra. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor interfira nessas vidas, que o Senhor toque esses corações, que nós possamos ser uma igreja, não apenas uma igreja que adota missionários, mas uma igreja que também envia missionários daqui, do nosso meio. Por favor, faz isso, Senhor, nas nossas vidas. Usa-nos, Senhor, assim como o Senhor fez com Israel, levantando Israel para ser luz às nações, para que as nações vissem a tua presença, que nós aqui, a nossa luz brilhe, que as pessoas com quem a gente convive possam olhar para nós e ver que o Senhor está presente na nossa vida. Por isso, Deus, nos transforma, para que as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos, tudo aquilo que somos e fazemos, seja, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Deus, por favor, que a nossa luz brilhe diante dos homens. Deus, que nós possamos ser instrumentos do Senhor para o sustento do missionário do Celso, da Heloísa e da Milena, lá na Espanha. Que a nossa luz brilhe lá, mas que a nossa luz brilhe aqui também. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.